Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 31 de dezembro de 2025. Hoje é uma quarta-feira, tá? Hoje é o último dia do ano de 2025. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da administração, Pai, no momento de João 3,30. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, abençoa cada dia mais esse irmão, essa irmã, cada um que vai estar ouvindo essa ministração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Crônicas 19, tá? Diz assim: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Ananias, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus convenceu-me do pecado. E Jesus é a própria palavra. E o Senhor é aquele que nos fez para decanta lá e sai para a sua adoração. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça cada dia mais na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? Então, o que acontece, né? Aí, a palavra vai dizer que o vidente, né? Diz assim no 19: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente... Igreja, a gente sempre tinha muito vidente. Então, você percebe que sempre aparece um vidente, um profeta. Um vidente é um profeta, tá? O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aquele que odeia o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você, né? Então, o profeta vai, né, e fala: como assim? Você vai ajudar os ímpios, né? O profeta Hanani falar com ele, né? Por quê? Porque era uma advertência de Deus para ele, tá? Advertindo como ele advertiu também, né, Josafá, seu pai, né? Como advertiu Asa, quer dizer, né? Antes. E aí, Josafá vai nessa mesma pegada. Aí diz no 3 assim: contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o coração. Então, igreja, por quê? Né? Os postes sagrados. Porque a idolatria era muita, tá? E Deus conhece o coração do homem. Deus sabe, igreja, Deus sabe quem busca ele de verdade e quem não busca, tá? Deus sabe quem tem compromisso com ele e quem não tem. Isso é muito interessante, né? Então, a gente vê que Deus, ele faz essa ressalva aqui, né? O profeta faz essa ressalva, né? Contudo, né? Ele diz assim: contudo, né? E é muito forte que ele diz assim. Eu gosto de marcar, sabe, igreja? É tudo marcado, eu gosto de deixar bem, ó. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Então, né, é algo bem terrível. Por quê, igreja? Um pouquinho antes, né, a gente vê o que Josafá fez. O porquê dessa fala, tá? No começo do capítulo 18, a palavra vai dizer, né, que Josafá, ele faz o quê? Ele aliou-se com Acabe, ok? Casando-se com a filha de Acabe. E isso não foi legal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Acabe era um homem, né, idólatra, tá? E isso veio e quando ele casa com a filha de Acabe, ele tá fazendo aliança, porque o que seja... Vou fazer um resumo aqui para você entender. Acabe, ele era do reino do norte, ok? O reino do norte, ele era envolvido em idolatria, que Jeroboão, né, botou bezerro de ouro em Dan e Betel, né, quando foi a divisão dos reinos, e o povo foi pecando. Só que Acabe ainda fez pior, porque Acabe, ele fez um templo, né, em Samaria para Baal, tá? Por causa da sua esposa Jezabel.
E Josafá era um homem segundo o coração de Deus. Quando Josafá ele se alia, casa com a filha de Acabe, querendo ou não, né? Ele acaba infringindo as leis do Senhor, porque era reino do norte, era Israel, ok? Mas era reinos dividido. Então Israel agora era o reino do norte com Acabe, ok? E Josafá aqui era o reino do sul, Judá, tá? Com capital em Jerusalém. E Acabe era com capital em Samaria, onde ele, né, Israel fez o templo para Baal. E em Jerusalém tinha o templo de Salomão, que era o templo da verdadeira adoração, tá? Então, nessa luta, quando Josafá vai, né, e aí Acabe chama ele para ir para a luta, ele fala, não, claro que eu tô com você, isso não foi legal, tá? Então, essa fala dele, que ele diz assim, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar contra Remote de Gileade? Josafá respondeu, sou como tu, e o meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Então, igreja, e aí depois ele acrescenta, mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Só que não foi legal o que ele fez, de jeito nenhum, tá? Porque ele aliou-se com quem ele não deveria se aliar, tá? E isso foi muito mal. Igreja, isso foi muito mal. Tá achando que é pouca coisa? Não. Não é. Tá? O que ele fez acabou lhe causando muito transtorno. Ele não conseguiu perceber, mas o que ele fez foi algo muito grande, terrível, né? E aqui, né, o vidente vai falar com ele e já vai com a sentença, tá? Então é por isso, igreja, para vocês entenderem o que acontece aqui nesse paralelo. Então ele não estava inocente, porque ele falou, não, eu sou teu, né? Eu sou teu. Gente, é muito cruel, porque ele tinha um coração. E diz assim, aí Deus, por isso que Deus fala assim, ó, contudo existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos potes sagrados e buscou o Deus de todo o seu coração. Então ele ainda tinha essa ressalva aqui, tá? De buscar Deus de todo o coração, né? Porque Deus, ele fala disso aqui, que ele andou nos caminhos, né, de Davi. Isso aqui a gente vai ver no 17, né? O Senhor esteja com Josafá, porque ele andou nos caminhos de Davi. Então, isso aqui é muito importante, né? É algo, né, que ele tinha de bom, né? Que Deus via no coração dele, tá? Então, isso é algo muito interessante, tá? Então, a gente não pode perder isso aqui, né? Então, Deus ainda via isso aqui nele, tá? Então, isso é muito sério, igreja. Por isso que eu fico preocupada quando as pessoas ficam fingindo que serve a Deus. Igreja, o povo é de uma hipocrisia tão grande, sabe? Que às vezes você fica assim, estarrecida. Tamanha falta de respeito, né? Com as coisas de Deus. Mas vamos prosseguir aqui para vocês entenderem. A nomeação de juiz. Então isso não foi legal. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados, né? Então ele vai fazendo essa caminhada, fazendo com que o povo volte para Deus. Apesar da igreja dessa situação, ele ainda, né, tinha esse desejo de fazer o povo voltar para Deus e seus antepassados. Quem é Abraão, Isaac e Jacó, tá? Ali para os patriarcas, porque Deus tinha dado para Moisés a lei e o mandamento, então tudo isso ele tinha esse desejo no coração. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes, considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para os homens, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Então, a igreja é muito sério, né? Você sabe, igreja, a gente vê que as pessoas nos dias de hoje são falsa testemunha, mentirosa. As pessoas trabalham com trapaça, né? Mas esquece que as coisas de Deus, ela não é com trapaça. O Senhor gosta das coisas certas, né? Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno, né? Isso aqui é o que mais acontece nas igrejas no dia de hoje. Parcialidade, né? As pessoas são parcial, é aqui que me interessa, né? Com injustiça, com suborno, né? É bem para os dias de hoje, né? A igreja de hoje, né?
também Jerusalém nomeou Josafá, alguns dos levitas, dos sacerdotes, dos chefes da família israelitas para julgarem questões da lei do Senhor. Então ainda tinha essa parte da questão da lei. Então era muito interessante, né? Ele faz assim as coisas do Senhor muito certinhas, sabe, igreja? Ele vacilou ali com a capa. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade, com o coração íntegro no temor do Senhor. Fidelidade. Igreja, essa palavra, fidelidade, integridade com o temor do Senhor é muito forte, né? É o que falta hoje no dia de hoje. Eu também te amo, meu amor, né? As pessoas têm um coração íntegro, né? Eu adoro a Deus, pronto, somente a Deus. Não, mas eu adoro a Deus, adoro o dinheiro, adoro o pastor, adoro a fama, adoro isso, adoro aquilo. Não, você tem que adorar a Deus, sempre, igreja, sempre. Pode parecer que a gente é chata? Sim. Mas a nossa adoração primeiro é pra Deus. É pra Deus, sabe? Porque a glória dele, a honra dele, o louvor é dele, a adoração é não pra mim, né? Vou deixar as pessoas ficarem me bajulando? Não, não posso. E no 10. Em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, seja questão referente à lei, aos mandamentos, aos decretos, às ordenanças, vocês deverão adverti-los que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês, sobre eles. Façam assim, vocês não pecarão. Então, igreja, ele tinha muito temor, né? Igreja, a gente sabe que o que ele fez não foi certo, mas ele tinha temor de Deus, né? Tinha, igreja, ele ainda tinha, né, esse temor, esse cuidado. E saber que Deus não divide a glória dele com ninguém. No 11. Amarias, o sumo sacerdote, estará com você para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Então é muito interessante, ó. Amarias, sumo sacerdote, estará com você para decidir qualquer questão relacionada ao Senhor. Zeba, líder da tribo, estará questões civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente, igreja. O segredo é agir corretamente, né? Então, isso aqui tem que ser, pode dizer assim, ó, como deve ser uma igreja. Mas vamos botar esse título onde eu vou até pregar, tá? E isso aqui é muito interessante, como deve ser uma igreja. Mas nos dias de hoje, igreja, as coisas não funcionam assim, né? Infelizmente, né? É muita maldade que você vê nas igrejas de hoje. Você fica até estarrecida. Como deve ser uma liderança de Deus. Deus abençoe vocês, tá? Olha, uma virada de ano abençoada pra vocês. Igreja, eu ainda não consegui me achar com esse celular. Eu comprei ele, mas tem hora que ele fica escuro, eu tô meio perdida. Que vocês venham ter aí um ano novo abençoado aí junto com a sua família, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Fiquem na paz. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Oh, glória.